Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui no último episódio da segunda temporada. Nossa, que prazer. Gente, e como não poderia deixar de ser como os outros episódios, hoje as nossas convidadas são maravilhosas e vocês vão ver ao longo do nosso talk aqui, tá? Eu vou pedir para a Michele, nossa produtora, ler o currículo das meninas. Meninas, né? Vocês são umas meninas. Há mais tempo nós somos. Vamos lá, então. Primeiro, as boas-vindas, né? Para nós aqui que estamos no último episódio, né, Margarete? Chegamos no último episódio da segunda temporada. Eu vou começar apresentando a Eliane Dávila. Ela é a CEO e a fundadora da Inspire Global Group. Doutora em Processos e Manifestações Culturais, com estágio doutoral na Espanha. Administradora de empresas, especialista em gestão de pessoas e gestão de serviços. Tem a formação em Fundamentos ESG pela HSM e em Psicologia Positiva na Universidade de Lisboa, em Portugal. Consultora, mentora de carreira e negócios, é professora e pesquisadora da área de empreendedorismo. Também é palestrante, apresentadora e idealizadora de um programa de TV que se chama As Pessoas Inspiram. Olha só. Né? Tudo a ver com o nosso podcast aqui. Possui mais de 23 anos de experiência na área corporativa, financeira, em gestão de pessoas e gerenciamento de clientes. É membro do Inova RS, do IDG-RS, que é um programa de networking, né? A gente quer saber um pouquinho mais sobre isso também. Do MOVE, que é um movimento Vale Inovador e agente do Capitalismo Consciente Brasil. Também é conselheira da Associação dos Administradores do Vale dos Sinos e membro associada à Associação Brasileira de Mentores de Negócios do Brasil. Ela acredita no poder da arte e da cultura e do propósito no mundo dos negócios. E também é apaixonada pela vida, por viagens e uma eterna aprendiz. A gente quer aprender contigo, tá? Eu vou ler já de bate-pronto a nossa segunda convidada. Os currículos são grandes, né? Nossa, não, eles são né? Além de grandes, são muito interessantes e inspiradores. A nossa segunda convidada é a Shirley Balbino. Ela é administradora, mãe e empresária, diretamente do coração do Rio Grande do Sul, mas com raízes profundas na Amazônia. Eu apresento a vocês uma verdadeira paraúcha. Ela nasceu em Belém e está morando aqui no Rio Grande do Sul há 15 anos. A gente quer saber um pouquinho dessa transição, da experiência de vir de outro lugar para cá, né, Margarete? Com certeza. Administradora, empreendedora, uma apaixonada pela arte também, arte e cultura, e todas as suas formas. Nossa convidada de hoje tem uma história que poderia... uma história de vida que parece mais um filme de tão legal que é esse roteiro. E desde cedo os palcos a chamavam, mas a vida a levou por caminhos inesperados e fascinantes. Aos 17 anos, uma bolsa de estudos a levou para Milão, onde explorou o mundo da moda, do jornalismo, bem-vindo, também sou jornalista, e do comércio exterior. Aos 18, já empreendia, abrindo sua própria loja, exportando biojoias amazônicas para a Europa. Que chique. O sonho de atuar a levou a planejar uma mudança para São Paulo, mas a trouxe para o Sul, se aventurou no mundo corporativo e na maternidade. Foi justamente a maternidade, com seus desafios e transformações, que a levou a um profundo processo de autoconhecimento e a um reencontro com sua essência. Nessa jornada de busca por sentido, a Shirley encontrou a Vila Santo Inácio, que a gente quer saber tudo sobre esse projeto, que é um patrimônio histórico que se tornou a sua missão de vida. Mais do que restaurar um espaço, ela está resgatando a alma e a história de um lugar que inspira transformação. Hoje, ela se define como uma guardiã de um legado, uma mulher que aprendeu a confiar no fluxo da vida e a encontrar o seu verdadeiro propósito. Ai, que lindo. A gente está encantado com o currículo de vocês agora. Gente, vocês ouviram esses currículos maravilhosos, essa trajetória toda, né? Agora eu quero saber o que essas duas mulheres incríveis, maravilhosas, estão fazendo no momento e
quais o que estão realizando e os projetos e o que podem nos contar do momento atual. Começar pela Eliane. Muito bem, né? Então, né, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né, gurias? Eu não sei como é que é para vocês, né? Para mim, assim, as oportunidades vão chegando, né? E eu vou procurando me conectar com elas, né? Porque talvez seja um fluxo, novos ciclos chegando, né? Então, eu vim do mundo corporativo, como a Michelle mesmo comentou, né? E lá em 2012 eu fiz uma transição de carreira muito forte. Foi quando logo depois a gente se conheceu, Exatamente, né? Eu saí, eu já tinha um interesse, assim, de Deixa fazer... eu te interromper só um segundinho. Eu achei super interessante, porque eu vivi um período contigo no momento dessa transição, tá? Se tu pudesse falar o que fez com que tu chegasse à conclusão de que tu precisava mudar, tá? Perfeito. Aí depois a gente vem até os dias de hoje. Né? Eu comecei a minha carreira super cedo, lá com 17 anos eu já comecei. O primeiro emprego que eu tive foi dar aula particular para espanhóis numa vizinha que era da minha escola, com os alunos da minha escola, lá onde eu estava fazendo magistério. Olha só. Fiz magistério, daí comecei... Olha só, as conexões, né? As conexões. Fiz magistério. E aí eu comecei... Só que dei aula, acho que foi uns 6 meses para eles, né? E acabei me enveredando para a área da administração. Fui fazer esse início, então, de relacionamento com o mundo corporativo em bancos. Trabalhei. Sempre foi um lugar muito legal, assim. Antigamente, né, eu aprendi muito, foi o primeiro emprego, os primeiros empregos que eu tive, foi mágico para mim. Mas chegou um momento, Marga, que eu pensei assim, parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? Não sei se porque o mundo corporativo ainda é um mundo muito engessado, onde a gente acaba não conseguindo ser quem a gente é, né? De forma única, sabe? A gente precisa, às vezes, se enquadrar dentro de umas caixinhas, e isso estava me incomodando. Né? E eu pensei, não, vai chegar um momento para que eu possa fazer isso também. Tive que fazer todo um trabalho de organização financeira, né? Porque eu também vim de uma classe, assim, pobre. Meus pais sempre tiveram mais dificuldades, né? Eu tive que sempre lutar para conseguir estudar. Eu fui a primeira a ter graduação na família, sabe? Meus pais estudaram até a 4ª série, então... tem esse lado aqui que eu tive que sempre batalhar, e talvez isso sempre me deu uma força para fazer essas mudanças na hora que tinham que ser feitas. Então, eu lembro, nunca me esqueço, eu tinha 17 anos, eu comecei no Banco do Brasil, e eu disse assim, não, eu vou ficar nos bancos, vou começar aqui, vou guardar meu dinheiro. Eu sempre gastava e guardava e gastava, e eu fui me organizando financeiramente, porque eu tinha um objetivo lá no futuro, que era fazer alguma coisa sem ser CLT. Esse era o meu objetivo. Já tinha essa coisa. Eu disse, não, tem que fazer alguma coisa onde eu possa ter mais qualidade de vida e tudo mais. Eu fui me organizando para isso. Daí chegou lá em 2012, por incrível que pareça, né, o mundo acaba nos facilitando a vida, né? Fechou o espaço onde eu trabalhava, que era não era em agência, era uma plataforma de empresas, e aí ia ser demitido alguém. E aí tava aquela zoom, alguém que vai sair, não sei o que, e eu me coloquei à disposição para fazer essa transição. E aí fiz essa transição, foi muito legal. Queria para o mundo acadêmico, essa era a minha jogada no primeiro momento, assim, eu queria muito estudar mais. Todas as oportunidades que eu tive, acho que dentro do banco, assim, comecei aqui, terminei aqui, foi por meio da educação. Então, a educação, assim, é um pilar muito forte para mim e me transformou, né? E me deu oportunidades para alavancar mais. É lindo isso, porque tu acaba compartilhando, né? Com as pessoas. Não simplesmente trabalhando, mas ao mesmo tempo tu consegue ensinar, né? Exato, né? Então, compartilhar. E aí, essa educação toda, né, assim, sempre teve na minha veia, por isso uma eterna aprendiz, eu sempre digo, acho que eu vou morrer estudando. Somos. Acho que isso também é uma Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que precisa aprender mais, quer dizer, isso não vai parar até o último dia da nossa vida. Eu acho, e eu tô me conectando muito, assim, com vocês também, com essa coisa de a gente querer sempre estar aprendendo coisas novas, né? E aí acabei indo para um programa interdisciplinar, adoro isso, sabe? Gente diferente, pensando diferente,
E aí que eu me nutro também, né? Eu Ouvir fico te ideias, escutando, né? fico escutando tu que é de uma outra área, a Michelle que é de uma outra área, a Shirley aqui. Cara, tem um monte de coisas legais Que se conectam, né? que eu posso usar para minha vida, sabe? Uhum. Melhorar as minhas percepções do mundo, né? E ficar mais abrangente. Então, vim dentro dessa batida, né? E aí fui parar no mundo acadêmico e aí acabei tendo uma bolsa de estudos aqui no Brasil para estudar. Logo depois entrei no doutorado, ganhei uma outra bolsa internacional e aí fui morar na Espanha, né? Estudando. Quanto tempo tu ficaste na Eu fiquei Espanha? na Espanha 8 meses. 8 meses. 8 meses para fazer Doutorado. as pesquisas, né? Porque eu Sim. queria entender um pouco mais do universo Eu feminino. já te conhecia na época e tu mergulhaste, né? Eu Tu fui foi assim, com tudo. eu me dediquei, eu parei tudo que eu estava fazendo para me dedicar aos Sim. estudos, né? Dentro dessa área do empreendedorismo. E aí, sempre já conectando com essa coisa do feminino, né? Investigando mulheres, conversando com mulheres de parques tecnológicos, que era o meu recorte da minha tese de doutorado, né? Então foi muito legal. A gente vai ter que te chamar aqui outra Muito vez para pra te falar falar da especificamente disso, Exato, né? Exato. Compartilhar, Foi muito bacana, assim, sabe? sabe? Porque também é um mundo que as mulheres estão acessando mais agora, né? Não sei, eu posso estar equivocada. Não, é isso, mas a Michele. gente está muito mais voltada para cada vez a tecnologia e gente tá- inovação. Exatamente. Antes a E gente é um estava dentro dos mundo. ambientes corporativos e até olhando para as empresas de um jeito inovador, mas muito por intuição feminina. Agora não, agora a gente estuda, a gente quer estar Com envolvido propriedade. com pesquisa. Exato. E as mulheres estão lá também, né? Como nós aqui nos parques tecnológicos, na inovação, na tecnologia, mas elas têm um desafio que é um desafio universal, que todas nós temos, né? Tem muito mais homens, é muito mais difícil, né? Então, é um exercício que elas estão fazendo diariamente para conquistar o seu espaço, né? Ainda mais nesses espaços de tecnologia. E aí, eu vim vindo, né? Fui me conectando e aí veio a pandemia. Nesse meio tempo eu pensei, gente, olha só, o que eu vou fazer, né? Era para eu ficar na Espanha mais um tempo, né? E aí não, depois do doutorado eu já tinha me conectado e terminado, né? Esse momento. Doutora já, eu disse, cara, o que eu vou fazer? Aí veio a pandemia, eu disse, gente, olha só, tô ralada aqui, né? Tive que mudar como muitas porque foi um de caos nós, no né? mundo inteiro, Tivemos né? que criar, ser muito criativas para inventar coisas novas, né? E aí veio as pessoas inspiram, né? O que eu fiz? Eu precisava conversar com mais pessoas, já estava no meu limite, né? Tinha um monte de conhecimento guardado. Guardado, eu precisava compartilhar, eu precisava fazer alguma coisa, né? E comecei a fazer lives pelo YouTube e pelo Instagram, convidando pessoas, no mesmo mote aqui do programa, né? E aí foi muito bacana. E nesse meio tempo, né, recebi um convite, então, da Vale TV para estar com o meu programa também lá. E isso já fazem 5 anos, Pois gente. eu ia te perguntar, já faz 5 anos? 5 anos. Que um lindo. Programa semanal, né? Que também entrevista e traz histórias, né? Porque eu acho que é rico a gente conhecer. Eu, quando pego um livro, né? Eu quero saber quem é que é o cara, onde ele nasceu, quem é que é a mulher. Por que ele tá falando sobre esse tema? Qual a propriedade da fala dele, sabe? Então, eu gosto de trazer isso e no meu programa eu trago isso, né? Eu quero conhecer o backstage lá. Antes da pessoa contar que ela é uma líder ou tem um projeto bacana, mas quem é? De onde ela veio? Sim, sabe? Como ela se preparou. Como ela se preparou, quais foram os desafios. E o se preparou, muitas vezes, não são bancos escolares, são a vida, né? perrengues da vida. As pessoas, né? Exatamente. Dizem mais. Isso Momentos dizem de muito crise. mais e a gente aprende muito mais, às vezes, do que um banco escolar. Mas, claro que a orientação, né, acadêmica, ela ajuda bastante, mas nada como a vida, né? E uma coisa legal, assim, que dentro desse mundo da diversidade, que para mim ele é interdisciplinar, sabe? É poder falar com todos os tipos de pessoas, não só pessoas que tenham que sejam privilegiadas, mas também trazer o pessoal da periferia, trazer o pessoal que nunca falou. A gente estava comentando antes nos bastidores aqui, né? Quantas pessoas passaram já pelo programa e hoje estão protagonizando seus próprios programas, né? Suas próprias lives, enfim. E isso é gratificante para a gente, porque esse é o propósito, né? Sensacional. Não é o propósito, não é a Eliane ou a Margarete. Não, a gente tem um propósito. E com o nosso podcast também temos esse propósito.
Impactar vidas. Impactar vidas, porque é isso que vale. E o propósito, ele só tem sentido quando ele começa a impactar o outro, né? Sim. Porque se ele fica só em ti, também não tem sentido. Não gera, né? Não gera vida, não gera evolução, né? E quando a gente pergunta para alguém assim, quem tu é? Né? As pessoas normalmente elas falam sobre a sua profissão, né? Mas, na verdade, às vezes o que a gente quer saber é qual a tua história, né? Qual a tua Isso já história, passou, exatamente, qual a tua trajetória, porque isso aí vai contar mais sobre a pessoa do que realmente o currículo dela, né? Exato. A gente falou aqui um pouquinho do currículo de vocês, mas a gente contou a história de vocês. É um pouquinho diferente, né? A gente consegue entender quem são as pessoas. E hoje, assim, a gente tava falando também nos backstages aqui, né? O quanto é importante, né, a gente ter pessoas do nosso lado, né? Eu tenho meu esposo, a minha família que me apoia, né? Isso é muito importante. É fundamental. É fundamental. Então, assim, sou muito grata, né, a todos que estão comigo, né, a vocês também que protagonizaram esse momento tão bacana, né, com a Shirley aqui, que eu nem sabia que ia estar aqui hoje, né? Então, nossos encontros essa surpresa. sempre surpresas, Gente, né? eu tive o privilégio de estar com essas duas queridas em Portugal, no nosso curso de Psicologia Positiva. Esse curso foi em setembro, né? Setembro. Foi maravilhoso, transformador. E a gente sempre acaba tendo surpresas, assim, a gente conversava nos bastidores, esses bastidores rolaram, tá? E a Shirley me falou de um momento muito especial que a gente teve lá em Portugal, em Lisboa, que inclusive deu um insight para algo que ela vai contar depois que ela criou, e isso foi a partir de uma troca de palavras, emoções que a gente teve dentro de um lugar sagrado lá em Portugal, né? Mas então ele agora é a Shirley. Shirley, conta pra gente o que tu tá fazendo. A gente leu o teu currículo, mas eu sei que o que tu for falar agora do que tu estás fazendo, tu vais voltar em alguns links lá né, do passado e tal, e conta pra gente aí. Tá? Então, essa menina linda, lindíssima, por dentro e por fora. Pra mim tá sendo... A gente se conhece há tão pouco tempo, mas se tem algo que Deus me deu um talento, é de ler almas. E a Helene eu já conheço há mais tempo, mas você não faz nenhum ano. E eu li a tua alma no primeiro momento que a gente se encontrou, né? E é linda. É por dentro e por fora, tu és linda. Ai, obrigada. Eu fico até emocionada, porque para mim está sendo um privilégio muito grande compartilhar esse momento com pessoas que eu tanto admiro, que eu tanto respeito, e pessoas que me inspiram muito, muito na minha trajetória. Ambas, né, a Eliane, a Marga, a gente viajou juntas, fez uma jornada aí muito linda, muito profunda, né? Em Portugal, onde nós fomos também fazer essa formação em psicologia positiva. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. A Shirley, né, o que eu posso falar da minha história, né? Diante aqui da Eliane, que é uma pessoa muito gabaritada, com um currículo tão lindo, uma pessoa tão profunda, que nos inspira sempre, falando de capitalismo consciente. Sim, nem falei do capitalismo consciente. Ai, coisa mais linda. Então, o que eu tenho a dizer? Que a bagagem que eu carrego, né? Como a Michelle falou, sou paraúcha, eu me considero, né? Vim de Belém, e a terra, o Rio Grande do Sul, em solos gaúchos, essa terra me deu 2 grandes frutos, né? Que são os meus filhos, a Sara e o Carlinho, 6, 9 anos, a minha família. Então, eu sou muito grata por estar aqui. É uma troca... Para mim, é uma conexão de alma, porque lá em Belém, eu vivia numa periferia e eu sempre almejei, eu dizia que a minha alma, ela não estava ali, eu estava almejando, viajando em outros lugares, né? Eu sempre quis morar fora. E eu vivia num lugar que era muito desprovido de beleza, de dignidade, de praticamente tudo, né?
Então, eu me coloquei ali como meio revoltada, assim, eu dizia, eu não aceito essa situação. Eu não aceito viver aqui, eu vou buscar a vida que eu mereço ter. Então, eu sou muito conectada com a arte, a Shirley é muito conectada com a arte, com a cultura, com a filosofia. Eu amo teatro, estudei teatro por muitos anos, dança, enfim. Então, eu acredito que a arte, ela aliviava todo esse sofrimento, porque é uma forma de tu te desconectar da dura realidade e entrar nesse mundo mais leve, né? Então a arte, ela é necessária, ela é precisa, ela é fundamental na nossa vida. Então, infelizmente, hoje está se perdendo muito, né? A nova geração, esses valores que nos conectam com a nossa alma, que conversam com a nossa alma. Então, eu acredito que a beleza, no sentido não da estética, né? Mas a beleza vai salvar o mundo, que é essa conexão com o metafísico, né? Com a espiritualidade. Então, eu não aceitava aquela vida e fui buscar a vida que eu sonhei, que eu sonhava ter, que é a vida que hoje eu tenho, graças ao meu esforço, à minha coragem, graças à minha resiliência. Resiliência, muito, né? E essa força espiritual que eu sinto que eu sempre tive, né? Sim. Eu acredito que isso devo muito à minha mãe, que semeou a fé na nossa família. Então, essa força espiritual que me fez entender que eu era merecedora, que eu merecia coisa melhor. Então, muito cedo, eu já fui ter uma vivência na Itália, né, através dessa bolsa que eu venci, num curso técnico de comunicação social. Então, eu posso dizer que eu sou fruto de um projeto social, né? E que hoje eu sou muito grata por esse projeto que eu estudei, que me proporcionou essa bolsa. Fui ter essa vivência em Milão, lá estudei moda, comércio exterior, estudei jornalismo, estagiei numa emissora televisiva e foi uma experiência que me trouxe um outro olhar para a vida. Então, logo que eu voltei para o Brasil, eu já decidi que eu ia empreender no mercado da moda. Eu também tinha vontade na época de ser modelo, então ali casava, não tinha altura suficiente, Sim. Mas a vontade é o que importa, né? Então acabei trabalhando por muitos anos nesse segmento, né? Tinha a minha loja. Mas como eu sempre fui uma artista, né? Como eu falei, que desde muito pequena eu dançava, eu atuava, eu queria estar nos palcos. Então depois de 5 anos, eu encerrei minha loja e eu disse, vou morar em São Paulo. Vou para São Paulo, vou ser uma grande artista. Sozinha. Olha só, que coragem, vou embarcar. né? Então, assim, já de ter viajado, né, para a Itália, de ter tido essa vivência, né, sair da periferia e embarcar para Milão, isso já foi uma quebra de barreira. Mas eu vou fazer um parênteses, tá? O meu filho morou 1 ano em Oxford, na Inglaterra. E logo depois que ele voltou, ele ficou em São Paulo um período também. E ele me disse, mãe, é muito mais difícil morar em São Paulo do que em Oxford. Até porque lá era tinha uma turma de estudantes e tal, todo mundo se ajudava. E ele, em São Paulo, ele estava num restaurante, em algum local assim, e às vezes ele olhava para uma pessoa porque achava interessante, e a pessoa me olhava e dizia, o que tu tá me olhando? Qual é? Então, assim, para pessoas como vocês, que tu é parecida com meu filho nesse sentido, que a gente é humana e gosta da conexão humana, é mais difícil morar em São Paulo do que morar na Europa. Por isso que a vida, de forma muito sábia, muito didática, mudou os rumos da minha vida e me trouxe para o Rio Grande do Sul. Então, eu quebrei as barreiras financeiras, sociais, psicológicas, né? E eu embarquei nessa aventura. Eu disse, para onde que eu vou? Eu vou para São Paulo, eu quero ir para lá, eu vou estudar teatro, eu quero ser uma grande artista. E a vida me trouxe pra cá. A minha mãe disse, não, tu vai morar no Rio Grande do Sul, porque teu irmão já mora lá há muitos anos. Teu irmão já morava aqui. Já morava, porque uma prima minha casou com um gaúcho, já vivia muitos anos aqui. Não, tu vai pro Rio Grande do Sul. Não, mãe, eu vou pra... Não, vai pro Rio Grande do Sul, teu irmão tá lá, experimenta, conhece. Se tu não gostar, aí tu vai pra São Paulo. Eu disse, boa ideia. E vim.
e nunca mais saí. Tanto que Daí tu conheceu o teu atual marido aqui. Eu conheci aqui. Então, a vida, ela é muito didática. É tu seguir o fluxo da vida. E foi um chamado. Eu senti que eu devia vir para o Rio Grande do Sul. Fiz uma carreira na área comercial em Caxias, né? Trabalhei 4 anos viajando o Brasil todo, que eu amava viajar, amava conhecer novas culturas, amava estar em contato com pessoas. Então, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei, surgiu uma oportunidade em Tupandi, na fábrica, nesse grupo, né? No grupo K1. E olha como a vida é interessante. Tudo que a gente vivencia nos prepara para estar onde nós devemos estar, né? Toda a nossa vivência, toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência, ela tá nos preparando para algo, né? Sim, pro passo seguinte. Exatamente. Então, quando eu cheguei lá, no primeiro mês de empresa, vieram... Porque eu morei 8 anos, né? Eu tive uma vivência que me conectou 8 anos com a Itália. Então, eu dominava o italiano, falava fluente. E aí, chegando na empresa, no dia, teve uma reunião com os empresários italianos e o tradutor não veio. O tradutor não estava, tinha adoecido, tinha ficado em São Paulo. Só acredita em Deus, né? Com certeza. Ele atuando. Ele atuando. E aí eu tinha que fazer a tradução. E a minha gerente chegou pra mim e disse, eu preciso que tu vá lá traduzir, porque tem um grupo de italianos e o presidente da companhia não fala italiano. E vai lá. E a gente sempre não se sente preparada, né? A mulher, isso é um viés muito ruim que a gente vem carregando aí. Eu disse, não, mas é que já faz uns anos que eu não vou pra Itália, eu não sei falar muito bem. Não, tu vai lá e traduz. Alguma coisa tu lembra. E eu fui e fiz a tradução e conheci lá o meu marido. Ah, foi daí que você conheceu. Foi daí que eu conheci através de uma tradução, né? Olha só. Falamos a linguagem do amor. Mas é muito louco isso, né? É muito me fez louco. lembrar numa coisa, só rapidinho. Uma vez eu fui pra Punta Cana. E aí tinha umas pessoas lá que era pra estudar espanhol. Sabe aquelas aulas de espanhol? E disse, vou fazer espanhol. Comecei o espanhol lá naquela viagem. Depois, eu fiquei sabendo que eu ia pra Espanha. E eu já tinha uma bagagenzinha. Porque depois que eu vim pro Brasil, eu acabei fazendo cursos de espanhol. Já estava preparada para fazer o teste que eu precisava para fazer o doutorado na Espanha. Olha só. Legal. Tudo estava conectado. Tudo estava tava conectado. conectado. Eu não sabia por que meu marido... Por que tu não vai fazer inglês? Não, fazer espanhol. Fazer espanhol. Sim. Me deu a louca de fazer espanhol. Mesma coisa. Exatamente. Que lindo. Que legal. Shirley, conta pra gente esse... Nem é projeto, porque já tá em execução, né? Já tá andando. Tá andando. Que vocês têm com essa cidade, assim, conta do início mesmo, tá? O que motivou vocês nesse projeto? Então, Marga, esse projeto... É em Salvador do Sul. É em Salvador do Sul. Ele nasceu durante a pandemia. Finalzinho já da pandemia, eu me vi ali com 2 crianças pequenas, né? 2 anos e um recém-nascido. E eu estava buscando... a maternidade, ela estava me preenchendo, estava sendo maravilhoso. Mas eu sentia que faltava a Shirley desenvolver as outras facetas da Shirley, né? Porque eu sempre viajei o Brasil todo, viajava o mundo, e eu estava sempre conectada com pessoas, trabalhando. Então eu disse, eu preciso me reconectar com a minha essência, me reconectar com quem eu sou, com quem eu era, porque, querendo ou não, a maternidade é um encontro e é um desencontro, né? Tu te encontra porque tu te realiza, mas ao mesmo tempo tu te perde, às vezes, de si mesma. E eu tô olhando pra ti porque tu ouviu falar algumas coisas. O que eu tô fazendo aqui, né? No meio da maternidade. Sim, mas é a coisa mais sublime que tem, né? A coisa mais Mas sublime. E é viver o céu e o inferno, né? Todos os mas... dias. Amo e odeio. Mas a gente não quer o A gente não vai contrário, né? romantizar isso. Não dá pra romantizar. Não dá. É um desafio, é o que Deus nos realiza, mandou nos e a preenche. gente vai fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E eu até digo sobre empreender, né? Empreender, tu empreende dentro da tua família, dentro da tua com casa, certeza. né? E pra mim, aquele momento, eu tava empreendendo, eu tava Sim. dando o melhor de mim, aprendendo a lidar com aqueles 2 serzinhos Sendo a líder. maravilhosos. Liderando, Nossa, né? Chefe de total, família, cuidando das coisas. Meu marido ali na retaguarda.
Mas eu sentia que eu precisava desenvolver outras facetas da Shirley. E foi ali que eu comecei a mergulhar, fiz um mergulho em mim mesma para me reconhecer, né? Que eu havia me perdido, já estava há alguns anos vivendo exclusivamente a maternidade. E foi quando eu me reconectei com a minha essência, com quem eu era, as minhas forças que eu não sabia mais quais eram, né? Eu sabia que eu era forte ao acordar da madrugada, trocar as fraldas e aquela maratona com 2 filhos. Eu sabia que eu era forte para aquilo, mas eu não sabia que eu tinha uma outra força que me impulsionava a gerar transformações. Empreendedora. Né? Essa veia empreendedora que nasceu lá atrás. Eu digo até que nasceu bem pequena, né? Quando eu fazia meus showzinhos lá, meus teatros, e eu vendia ingresso por 30 centavos para as pessoas irem me assistir dançando Chiquititas na época. Nossa. Então, eu ia de porta em porta. Quer assistir nosso show? Quer assistir nosso show? Então, eu acho que nasceu ali. E aí, acontece que quando a gente se reencontra com a gente mesma, a vida se encontra com a gente. Porque... Ai, que frase bonita. Tu repete ela pra nós. Quando a gente se reencontra com a gente mesma, a vida se encontra com a gente. Perfeito. Porque foi ali que surgiu o Santo Inácio, a Vila Santo Inácio. Ela cruzou o meu caminho no momento em que eu estava tentando me descobrir, saber qual era, que caminho... Porque eu não queria só saber quem eu era, mas eu queria saber o que eu seria dali em diante, o que eu queria para o meu futuro, né? Até para inspirar os meus filhos também, impactar dentro da minha família, porque tem gente que quer impactar o mundo, mas não impacta a própria família. E começa dentro da família. Começa dentro de casa. Dentro de casa. Então, foi ali que surgiu a Vila Santo Inácio, que já existia essa edificação centenária histórica. Tu pode contar um pouco que... Nós já tínhamos ela, nós já havíamos comprado, a nossa família adquiriu, já fazia alguns anos, mas estava lá, eu não sabia o que fazer. Para mim era um elefante branco, porque era um prédio, uma instituição... Era um antigo seminário jesuíta. Seminário jesuíta, isso. Tá. Uhum. Era um antigo seminário jesuíta, um dos mais importantes do Brasil, né? Aqui do sul do Brasil também. Que formou muitos padres. E as crianças entravam muito cedo lá para buscar luz para a jornada delas. Então, são 10 mil metros quadrados, é um castelo, uma coisa linda. E eu não sabia o que fazer. Eu entrava lá, eu sentia a alma daquele local. As paredes falavam, era um silêncio, mas era um silêncio que falava com a minha alma, me conectava com a minha essência, com os meus valores, lá atrás com a Shirlinha lá. E aí eu disse, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso. O quê? E aí foi quando eu descobri que aquele local já estava me convidando. Ele me abraçou, eu acolhi, eu escutei, o que você quer? E eu falava com ele, eu chegava lá e eu dizia, o que você quer? O que você quer? O que você busca? O que você quer que eu faça por você? E aí surgiu a ideia... né? De transformar esse local centenário, patrimônio histórico, físico, cultural do Rio Grande do Sul, especificamente de Salvador do Sul, né? E esse local, eu sonho para esse local, que a gente está hoje revitalizando. Nós estamos passando por um processo de restauro mesmo, né? Desse local antigo, e transformar ele num complexo turístico, cultural, educacional, artístico, tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu já vivi, né, viajando o mundo, conhecendo outras culturas, vindo de um projeto social, eu quero trazer para lá, me conectar com a arte. Lá tem uma igreja gigante, linda, tem um teatro embaixo da igreja, tem 2 lagoas incríveis, e é um local que parece que tu entra numa outra dimensão. Que loucura. É verdade, tu chega lá, parece que tu tá assim, tu saiu, é o silêncio, é a paz, é a tua alma se conectando com... É uma outra aura. Então... Quando vai inaugurar, Shirley? A gente já quer saber. É aos poucos, porque como é muito grande, nós estamos fazendo por etapas. Já estamos há 2 anos restaurando um antigo celeiro jesuíta.
E esse celeiro vai abrigar a minha futura casa de eventos, que eu quero que inaugure em maio, no aniversário do meu marido. Maio agora? Em maio agora, né? De que dia ele faz aniversário? Dia 4 de maio. Mas, infelizmente, as obras não andam na velocidade da tua vontade, né? Então, a gente... Era para ser meu aniversário, que eu até falei lá em Portugal. Eu disse, vai ter minha festa, dia 1º de abril, vai ser dia da mentira. Mas não é o dia da mentira, é a minha festa. Mas não rolou, porque eu faço aniversário dia 26 de março. Mas dia 1º de abril ia ser o sábado, né, que eu ia fazer. Ah, então tu tá de aniversário semana que vem. Semana que vem. E olha que presente, né? Que eu ganhei. Imagina, o presente é tá nosso. Participando aqui desse podcast. Muito maravilhoso. E aí a gente tá revitalizando ele, reestruturando essa casa de eventos, que vai inaugurar, acredito que agora em maio, né? Esperamos. E aí surge a vinícola. Que a vinícola, nós estávamos em Portugal, fazendo uma imersão, conhecendo a vida a fundo, né, dos templários, né, dos guerreiros. E nós estávamos tendo uma aula embaixo, dentro de uma adega. De uma adega. Era quase subterrânea, Isso, né, um subterrânea. local bem baixo. E ali a gente estava estudando, falando dos templários, né, que eles se encontravam ali naquele local para se inspirar. Se inspirar e também levar adiante o legado deles, né? Que a ideia era legado. Então, ali dentro, eu me recordo que, eu não sei como, que foi mágico, né? Foi Deus. Foi Deus. A Margarete, ela me entrega uma mini bíblia com vários versículos avulsos, né? Que você vai lá... E aí ela disse, escolhe um pra ti. Aí eu tirei, eu olhei e eu comecei a chorar. Eu senti aquilo muito forte dentro de mim, dentro de uma vinícola. Né? Praticamente, uma vinícola antiga, né? Que não era mais operada. E aí, pouco tempo depois, a gente surge com a nossa vinícola. Gente, a história de vocês é tão linda, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui escutando, mas isso também deixa picando para que a gente marque daqui a um tempo um reencontro novamente, né? Nosso tempo acho que já está chegando. Tem pouco. Então vamos aproveitar. Vou te pedir para te dar a tua mensagem. Dentro de todo esse contexto, pode até dar ela mais prolongada, porque é um privilégio para a gente que tu compartilhe toda essa bagagem que tu tens de estudo, de vivência, tá? Direcionando para as mulheres, no sentido de não se acomodarem, de ouvirem, até a gente ouvindo o que a Shirley falou, a gente dá voz a esse chamado interno, porque a tua história conta muito isso, que foi a partir de um sentimento bem forte de que tu deveria ser protagonista de mudanças para muitas mulheres na vida, e aí tu fez essa pivotada, sabe? E está nesse franco crescimento. Então, assim, quero que tu dê uma mensagem usando toda essa bagagem que tu tens e talvez orientando para que não tenham medo, porque a vida vai encontrando, né? Como é que é? Tá? Exato. É muito bacana, né? Quando a gente vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? E para mim, assim, eu lembro, quando a gente é mais jovem, né? A gente tem uma certa dificuldade de fazer isso acontecer, sabe? A gente fica esperando muito, principalmente nós mulheres, né? A validação. A gente precisa, exatamente. E aí tu fica, vai fazer, não sabe se faz, não sei o quê. E eu fui aprendendo que não adianta, a gente tem que ir para a arena, né? Exato. Ir para a arena, né? E hoje, como eu trabalho muito com essa questão de inovação, com o mundo corporativo, pensar que as nossas empresas, elas têm um impacto na comunidade, né? Não só com os funcionários, mas com todas as pessoas que se relacionam com elas, né? E que a gente pode fazer muito mais do que levantar de manhã, simplesmente, né, ainda nós mulheres, para ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro é uma consequência. Falávamos isso projeto. nos bastidores. Exatamente, de um projeto de vida que tu vai ter conectado com os teus valores. Fica mais exponencial esse Exato. ganhar o dinheiro. Exato, Vem a riqueza, porque riqueza não é só dinheiro, né? Então, É fica troca, né? Não É é uma só troca. questão financeira. não é só questão financeira. Econômica, né? Não. A gente ganha com o social, com o ambiental, né? E eu tô muito nessa vibe de trazer para as mulheres esse nosso protagonismo dentro desse olhar mais amplo, né? Esse olhar que desperta no mundo corporativo hoje, que ainda é muito em cima do lucro, né? Que a gente possa, de certa forma, contribuir e ser uma pessoa inspiradora dentro desses espaços para movimentar, porque nós mulheres, como a gente estava falando antes ali nos bastidores, a gente não pensa só na gente, a gente Não. pensa na nossa No família, coletivo, no coletivo, né? né? Quando a mulher vem com a receita, né? Ela vai comprar as roupinhas do filho, ela vai movimentar a economia toda, né? Então, o que eu descobri, assim, conversando com muitas mulheres aqui no Brasil, fora do Brasil, que empreendem, né? Todas nós temos desafios, mas a gente precisa se fortalecer como rede, né? Eu acho que quanto mais a Rede gente... genuína, né? Rede genuína, Verdadeira, rede- de pessoas- intenção, né? Exato. Intencional. Intencional, Assim, intencional. que não é uma grande rede. A gente vai ter... Sim. Hoje a gente tem, digamos assim, menos amigos do que a gente tinha no passado, tá? A gente, às vezes, conta lá 10 pessoas que são as nossas pessoas que a gente pode contar, pode abrir o coração, né? E eu tenho feito muito isso, assim, né? Me relacionado com outras pessoas que possam me ajudar, né? E não com interesse, né? Sim. Simplesmente porque estão comigo e querem a minha evolução. E né? o que acaba depois dando um retorno muito mais expressivo, muito mais verdadeiro e consistente, Uhum. porque desta forma a coisa se perpetua, né? Exato. Há quantos anos a gente se conhece e a nossa conexão ela fica cada vez mais forte, Uhum. né? São os valores, né? Que se Exato. conectam. E a gente vai- Exatamente. E é incrível porque daí a vida também nos favorece, né? Vai nos colocando as pessoas que vão nos ajudar nessa construção de jornada, né? E a gente Perfeito. vai ajudando as outras pessoas também a crescerem nesse nosso objetivo de vida, né? A gente impacta no outro, né? E eu acho que para mim, assim, o que eu vejo que é mais difícil para muitas de nós ainda é essa transformação interna. Interna. A Esse gente- é o grande desafio, Isso é lutar com a gente mesmo. Impacta a gente mesmo. né? Administrar o nosso eu, né? Exato, E aí não ter, vamos dizer, ego e se entregar por um autoconhecimento, né? Porque quando a gente percebe que a gente precisa de ajuda e que precisa se trabalhar, isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, isso é muito nobre, isso é muito de uma pessoa muito forte de se permitir se reconstruir cada vez mais e se edificar e olhar para si para ver o que é meu e o que é do outro. Exato. Né? E a gente vive muito no mundo de relações. Relações. Hoje, né? As empresas são pessoas lidando com pessoas, os produtos são feitos para as pessoas. Então, trabalhar isso, né? Como é que eu dialogo com o outro? Como é que eu cresço com o outro? A gente fala muito na questão da inovação, né? Inovação, tecnologia, mas nada vai substituir o ser humano. Nada. Então, os negócios hoje, para mim, assim, que eu tento passar com a minha empresa, né? Com a minha vocação em ajudar outras pessoas, para que elas olhem, né? Nós, mulheres, podemos transformar o nosso ambiente, né? E aí, nessa questão do empreendedorismo, né? Empreendedorismo é uma atitude que a gente tem perante a vida. Exato. E se a gente tem essa atitude, a gente não precisa impactar o mundo inteiro, a gente impacta o nosso entorno. Onde é que é o nosso entorno? É a nossa família, a nossa comunidade, as pessoas que trabalham com a gente. E isso vai criando um círculo virtuoso
Porque todas as Foi transformações, contagiando, né? no bom sentido. Exatamente, assim, vai sabe? contagiando. É. E as transformações maiores que a gente já viu acontecer no mundo começaram também com pequenas ações, né? Então, Perfeito. ousar, fazer, não der certo, não tem problema. Falar sobre, né? Falar sobre o que você sobre, faz, né? Exato, né? E para nós, às vezes, é mais É bem difícil. simples isso, Sim. mas a gente acaba não fazendo, às Sim. vezes. Exatamente, né? Então, assim, que a gente possa, como mensagem, né, refletir isso, né? Aonde eu preciso melhorar, aonde eu posso me potencializar, quais são os meus valores. Acho que o propósito da gente, né? Outro dia a gente estava comentando, né? Tem que ser coerente com o que a gente fala, com o que a gente escreve, Que a gente com pensa, o que a gente fala, pensa, sabe? Porque senão vira Senão fake, fica não fake, cola, O que eu né? falo, eu faço realmente, Exato. né? O que eu faço, eu Exatamente. falo sobre o que eu faço. É. Porque às vezes a gente fala e não Autenticidade. faz, e às vezes faz e não fala. E daí não dá match, né? Não é match, né? E às vezes eu me surpreendo, às vezes nas redes, né? A própria Marga já me comentou, nossa, tá fazendo um monte de coisa, tá criando. A gente não percebe, mas daí depois que a gente... falam. Quando os outros falam... daí a gente Sim, é eu visível. tô no caminho certo, sabe? Eu tô com passando a certeza. mensagem. Eu tô né? passando a mensagem que eu quero exatamente. passar, né? Porque é uma mensagem ainda que muitas pessoas não Até se porque tocaram não ainda, tem, né? porque também precisa ter um pouco de autoconhecimento Exato. para conectar com a tua mensagem, porque tu fala, porque tu já tens teu autoconhecimento, entende? E a espiritualidade, Espiritualidade, né? A isso espiritualidade não tem pra explicação. liderança hoje, É nós muito mulheres, importante. É corpo, alma e espírito. tem, Esse não, equilíbrio, não né? tem. Os grandes, né? As grandes líderes do mundo, elas tinham alguma conexão com a espiritualidade. Liane, qual é a tua sugestão de livro? Então, E fala sobre ele. Empresas que curam, né? Eu Nossa, acho que melhor esse livro impossível. aqui, ele é sensacional porque ele traz essa mensagem de que esses espaços que muitas vezes a gente vive ou viveu, né? No meu caso, eu tive ambientes também que foram tóxicos, né? Que é possível mudar, que é possível a gente ter lideranças que façam as outras pessoas crescerem, né? Que façam as outras pessoas se desenvolverem, florescerem, se curarem, porque e outra, a gente precisa se curar primeiro. A gente tem que se curar, não tenha vergonha, né? Sim. Acho que eu já vi E não tem outro caminho. Não Se tem tu outro quiser caminho, ir né? adiante, tu tem que te curar primeiro. Tem que se curar, né? E eu acho que o Raj e o Michael, eles foram muito felizes quando eles trouxeram essa temática, né? Porque quando a gente pensa em empresa, a gente consegue impactar muitas pessoas, né? É um ambiente que proporciona isso. Grandes revoluções, E tu né? pode, vamos dizer, inspirar ou atingir de uma forma positiva ou negativa. Então, por isso que tu precisa primeiro te curar para passar algo bom e genuíno e verdadeiro, né? E para que todas as lideranças, né, nós mulheres aqui, se motivem a buscar isso. A buscar isso, né, e fazer essas transformações nos seus negócios. Sim. Né? Se cada uma de nós tiver a consciência de que a gente pode impactar positivamente os funcionários, e a gente não tá só pensando nos funcionários. No lucro também. Quando a gente tem esse grupo de pessoas que trabalham com a gente está impactando a família deles, os filhos deles, É uma rede. as mães deles. É uma rede. Então, assim, olha quanta gente... potência. E potência o poder de consumo dessas pessoas também vai atingir outras empresas, né? Exatamente, né? Então, a minha dica com esse livro, né, é despertar realmente uma consciência maior nas lideranças para que elas realmente sejam transformadoras, né, de novas realidades, criadoras de novos futuros. E uma outra coisa bacana também é a gente imaginar esse futuro que a gente quer construir, né? Porque se a gente também não imagina, a gente vai com a maré. Vai às cegas. Vai com a maré. Exatamente. E não é esse o objetivo. Não é esse. E cada futuro, cada pessoa tem o seu futuro. O que é sucesso para mim não vai ser talvez cada um tem a mesma seu coisa que para ti, ou para Sheila, ou para Michelle. Com certeza. Então, descobrir em nós esse caminho, né? Esse propósito, ele vai nos levar por lugares que a gente não imagina, assim, sabe? Pensar grande. E eu tenho muitos sonhos, assim, na cabeça. E
por incrível que pareça, né, alguns deles, assim, tipo, morar no lugar onde estou morando hoje. Eu tinha 17 anos, eu passava na frente daquele prédio e achava tão bonito, mas ainda não pertencia para mim, eu não tinha condições de estar onde eu estou. E depois que eu casei, estou morando num apartamento onde eu queria. Porque de tanto que eu passava ali na frente, eu achava que podia ser meu um dia. Sim. Sabe? Então, Legal. acho que é isso, né? Então, e recomendo, não sei qual é a câmera, talvez essa. É ali. Essa aqui. Empresas que curam, né? Vale muito a pena, né? E é uma indicação aí para todos os líderes e pessoas que querem construir algo bacana, um mundo melhor. Obrigada. Esse eu quero comprar pra mim. Eu também. Esse aqui eu ganhei. Esse é da nossa querida anfitriã. Shirley, então, também quero que tu, baseada na tua história, na tua bagagem, em tudo que deu certo para ti, tu passe uma mensagem para as mulheres, principalmente as mulheres, serve para os homens também, mas para as mulheres, do que elas devem persistir, perseverar, acreditar nos seus sonhos, né? Baseado em toda a tua bagagem, a tua história, sabe? Eu acho que é um desafio também, né, de dizer, mas baseado na minha história, no que deu certo para mim, eu entendo que, em primeiro lugar, você entender o seu valor. Perfeito, eu acredito, autoconhecimento. Entender o seu valor e buscar esse merecimento. Foi o que me inspirou lá atrás, né? Até hoje me inspira a chegar onde eu quero. É entender que eu sou merecedora, eu vou conseguir. Você ter resiliência, porque a vida realmente ela é desafiadora, mas você entender que tudo existe um porquê e que a sua vida, você tem que buscar um sentido para a sua vida. O porquê que eu me levanto todos os dias, por que eu faço isso. Então, quem não tem um porquê, qualquer destino vale. serve, né? É verdade. Então, você entender o seu porquê, é você se fortalecer. E eu acredito, e espiritualmente, né? Uhum. Se fortalecer espiritualmente, porque a vida, ela te prepara, você tem o conhecimento técnico, você tem tudo. Mas se você não se abastece, não se nutre de espiritualidade, dessa conexão metafísica, você também não tem forças, às vezes, para prosseguir, né? Porque o desânimo vem, né? Você levanta e você cai. O que vai te fazer? A coragem, a resiliência. Mas quem é que te nutre? Quem é que está por trás dessa tua coragem, dessa tua força? Tem um ser maior do que tu, né? Com certeza. Que te sustenta. Então, eu acredito que a minha trajetória ela foi marcada por essa força espiritual. Porque tu te conecta espiritualmente Exato. com essa força. Porque tem que se permitir, né? Tem que se permitir. Sim. E tem que deixar ser usada, né? Por que isso não tá dando certo pra mim? Vai ver que é porque não é pra ser. Segue outro caminho. E abraçar as oportunidades que a vida te dá, que a vida te oferece, né? E abraçar mesmo, e aceitar, ir atrás, buscar. Eu acredito que coragem e resiliência, força de vontade foi o que me impulsionou a chegar aonde eu cheguei. Então, existe uma força motriz, que até é uma frase de Einstein, né? Que é mais potente do que a energia elétrica, é mais importante do que qualquer coisa, que é a vontade. Então, se você não tem vontade, você não vai chegar a lugar algum. Fica parado. Né? Vai ficar parado. Não adianta esperar, né? Não adianta Tá esperar. esperando, tem que fazer alguns movimentos. E se não tá dando certo, o que eu tenho que aprender com isso? A vida tá querendo... O que a vida tá querendo me ensinar? A vida é muito didática. Então... Extremamente didática, né? E aquela coisa de você... eu não... Poxa vida, o que tá acontecendo comigo? Nada tá dando certo. Calma. Às vezes não é pra ser. Ou não tá dando certo agora. Não tá dando certo agora, mas depois... Não é o momento, depois pode dar certo. Exatamente. Então, sempre enxergar a vida como uma oportunidade de crescimento, mesmo os problemas, né?
olhar para os problemas e dizer, opa, pera lá, o que você está querendo me ensinar? O que você está querendo me dizer? Né? E eu me lembro quando eu tinha minhas adversidades, eu aproveitava aquele momento para me treinar minha resiliência, minha criatividade, mesmo diante de circunstâncias muito adversas. Né? Eu passei por circunstâncias muito adversas. E tu aproveitou isso para te forjar. Exatamente, exatamente. Então eu poderia, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Por que eu tô aqui? Culpar fulano, ciclano, minha mãe, meu pai? Não, eu disse, o que eu posso fazer, né? Para melhorar, para poder sair daqui, né? O que nós temos aqui de recursos, né? E é isso, é buscar se superar a cada dia. Ter essa força, essa resiliência. E o livro que eu trago hoje, que eu amo esse livro, é um livro de cabeceira, Eu Sei o que Eu Sei de Verdade, de Oprah Winfrey. Então, eu digo que é um manual para a tua vida. Às vezes é bom tu abrir assim numa página e ler. Eu até marquei eu vou ler rapidamente. Claro. Aqui diz assim, ó. Esteja onde estiver em sua jornada, espero que você também continue tendo que enfrentar desafios. É uma bênção ser capaz de sobreviver a eles, de continuar seguindo em frente, de estar em posição de escalar a montanha da vida, sabendo que o topo ainda está lá. E cada experiência é uma lição valiosa. Que lindo, que lindo. Então essa é a minha mensagem. Esse é o livro maravilhoso de Oprah Winfrey. Gente, eu estou muito gratificada, porque se a gente tivesse objetivado algo assim, didático, teórico, né? Talvez não teria sido tão rico, porque a forma que vocês contaram as suas experiências e essa vontade de seguir o propósito de vida foi de uma maneira tão natural, sabe? E potente, né? Potente. Isso, Michele. Agora estamos duas chorando. Gente, mas é incrível, incrível. Eu estou assim, maravilhada, muito grata, porque eu sei que não fomos só nós aqui que nos beneficiamos com isso. Sim. Né? Esses episódios são gravados e muitas pessoas terão condições de se beneficiar com esta inspiração. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim a gente encerra o nosso quarto episódio da segunda temporada. Com chave de ouro, com chave de ouro. Chave de ouro, muito honrada. Obrigada. Um aplauso.